Agora é com Gunter Alexander, ativista humanista e diretor do canal 4V. Boa noite, Gunter. Olá. Olá. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui conosco. E para começar, acho que é importante a gente começar a falar do trágico episódio da morte da ativista Denise Cortez. A primeira pergunta é qual que foi a dimensão desse fato? O que tem dito sobre como ela morreu? Eu li algumas notícias que os carabineiros, que são os policiais do Chile, têm tentado criminalizar os manifestantes. Conta um pouco pra gente como que tá isso. Aqui tem tido uma repressão ostensiva, né, contra qualquer pequeno foco de manifestação. Já tem um policiamento ostensivo e muito truculento, né? Nesse domingo houve essa marcha pelo direito dos povos indígenas, né, que desde que começou o processo constituinte aqui no Chile, a presidente, né, da Convenção Constitucional é Mapuche e está defendendo essa bandeira, talvez a primeira representante mais, vamos dizer assim, de peso, né, que os Mapuches têm nas últimas décadas. E no meio dessa manifestação ocorreu esse fato trágico, né? A Denise, ela era uma ativista muito querida, ela era muito solidária com todos os manifestantes, sobretudo com os estudantes, né? Que às vezes estavam na prisão, e ela ia levar, por exemplo, meias secas, porque aqui o pessoal usa muito aqueles caminhões guanaco, né? Que tiram água em todo mundo, e ele faz muito frio. Então ela ia, né, comissaria por comissaria, né, as comissarias aqui são as delegacias, levando meia seca para todo mundo na prisão. E ela faleceu numa situação muito terrível, porque ela estava indo negociar com os policiais para eles baixarem enfim, a truculência, né? Estava indo ali para conversar e foi atingida por um projétil na nuca, por uma coisa assim bem, ela caiu no chão, foi um negócio bem, teve muitos vídeos que circularam, né? E agora está aquela polêmica que, enfim, né, os manifestantes dizem que foram os carabineiros dizem que foram os manifestantes, mas ela ficou no meio do fogo cruzado ali e a violência acabou pegando ela, que realmente era uma pessoa do bem, assim, no sentido de estar sempre defendendo os direitos humanos mesmo, né? Você conhecia a Denise? Pessoalmente não, a Denise não. Agora, conhecia pela história dela, vamos dizer assim, né? O pessoal fala, olha, tem uma moça aí que está fazendo isso, né? Porque aqui são poucas as pessoas também que se atrevem a defender os direitos humanos. Os direitos humanos são bastante perseguidos aqui no Chile também. Até porque o Piñera, depois dessa acusação de corrupção que ele sofreu agora do Pandora Papers, né? A acusação anterior era justamente por crimes contra a humanidade e de violações de direitos humanos sistemáticos que aconteceram nas manifestações desses últimos anos, né? Inclusive durante a pandemia, né, com umas coisas muito desnecessárias, violências gratuitas, assim, às vezes inclusive para desfocar, né, de notícias sobre a corrupção, ele começa a gerar fatos repressivos que é para a imprensa ir por esse lado e desfocar um pouco dos roubos, né, o governo dele está cada dia mais comprovado que está fazendo. Esse governo neoliberal que dizia que era do bem, que era da família, que não sei o que, a gente está vendo aí a que vieram, né? Gunter, a gente vai querer conversar com você sobre impeachment, sobre Pandora Papers, sobre, inclusive, as eleições que acontecem. Mas só para a gente encerrar essa questão das manifestações, os Mapuches são a primeira maior, né, maior etnia indígena do Chile. E é um povo que se manifesta há bastante tempo por reconstituição de terras, inclusive, né, que foram tomadas, enfim, nessas últimas décadas, é uma população bastante aguerrida, né, que vai para o confronto, que se manifesta. E Sebastián Piñera tem agido de modo truculento, de forma especial, que parece, contra essa população. Lembrando, como você já disse, a presidenta da Constituinte é uma defensora dos direitos, é uma Mapuche, né? Então ela está ali à frente dessas discussões. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário de luta que existe em relação ao povo Mapuche no Chile.
Olha, se fosse traçar um paralelo com o Brasil, os Mapuches seriam os Guaranis ou Tupi-Guaranis. Eles são a maior etnia, eles são do sul, inclusive, né? Até isso é parecido. Existem outras etnias muito grandes também, né? Mas acontece que os Mapuches eles têm um histórico de resistência muito grande, né? Já desde a época da colonização e tal. E também eles acabaram catalisando todo o racismo. Aqui, por exemplo, no Chile, existe uma migração mais recente de outros países, né? Por exemplo, do Haiti, Venezuela, Peru. Mas o racismo ele é muito contra os indígenas, né? E contra os imigrantes também. É um pouco diferente do Brasil nesse sentido. Mas, sobretudo, contra os indígenas, né? Assim, pelo volume, né, desse racismo, vamos dizer assim, estrutural que tem aqui na sociedade. Então, eles sempre foram muito bodes expiatórios também. E, ao contrário do Brasil, não houve demarcação de terras indígenas, que é uma demanda de décadas, né? Sei lá, é uma demanda muito antiga aqui, que é sempre tratada na base de porrete e bomba, né? Agora, né, que a gente tem uma presidenta uma convenção constitucional que está defendendo uma nova constituição plurinacional inspirada na constituição aprovada na Bolívia pelo MAS, né? Pelo movimento pelo câmbio, né, do Evo Morales e tal. Eles estão querendo estabelecer isso, mostrar que o Chile tem essa cultura que ficou silenciada todo esse tempo, que continua mais viva do que nunca, né? As maiores mobilizações aqui organizadas geralmente são dos Mapuches, né? Tem outros setores também bastante organizados, mas em número, vamos dizer assim, de pessoas, geralmente são dos Mapuches. E toda a região da Araucania, que é a região do sul de maior ascendência Mapuche, ela está agora sob toque de recolher. Então, durante toda a pandemia, o amável governo do Sebastião Pinheira decretou um toque de recolher em todo o país, que caiu, por muita pressão, caiu somente agora, faz um par de semanas. Um toque de recolher totalmente desnecessário, né? A partir das 10 da noite você não podia pôr o pé na rua, você era preso, literalmente, né? A gente teve várias pessoas que passaram por isso. Algumas ficavam detidas, outros ficavam presos mesmo, sobretudo quem está envolvido com manifestações. Existe uma população de presos políticos muito grande aqui no Chile. Essa imprensa também silencia muito, né? Desde as manifestações aí da revolta popular, né? Que a imprensa aqui chama de estallido social. E desde antes da pandemia já tinha essa questão do toque de recolher, já tinha sido derrubado, a pandemia foi o pretexto perfeito. Então agora se derrubou no país inteiro o toque de recolher, só que na região da Araucania veio o Pandora Papers no dia seguinte, né, na mesma semana ali, o Pinheira já decreta toque de recolher lá e começa algumas operações policiais ali, justamente para usar de cortina de fumaça, né? Então é terrível, o cenário aqui mostra um pouco que os milionários aí quando entram para governar, né? Eles não estão muito preocupados com a população, não. Com certeza. Gunter, já que você mencionou impeachment e todo esse cenário, esse caldo, né, esse estado de coisas, queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, qual o clima real para o impeachment, considerando que estamos às vésperas das eleições no Chile, 21 de novembro, apesar de todos esses escândalos, violação de direitos humanos, Pandora Papers, tudo isso, qual é a possibilidade real disso? E como que está a questão da disputa esquerda-direita? Olha, desde o ponto de vista do clima social, né, das pessoas, da população como um todo, desde as manifestações de 2019, né, que estão pedindo, né, fora Pinheira, tchau Pinheira, né, e tal. Porém, a nível político, a composição de forças, principalmente no Senado, meio que impossibilita ou dificultaria muito, né? Ou seja, é muito remota a possibilidade. É grande a possibilidade que passe o pedido de impeachment, inclusive na Assembleia, né? Os deputados. Mas com os senadores, o Pinheiro acaba tendo um pouquinho de maioria, então é bem difícil
Então é remoto. Ainda mais estando para 2 meses de acabar o mandato, eu acho que o pessoal não vai acabar tirando, não. Mas existe uma pressão grande, né? Toda a esquerda, toda a população, os independentes, os mapuches, todo mundo quer que o Pinheira vá embora, não importa se for um dia antes de acabar o mandato, que vai embora antes, né? Então existe essa queda de braço, sim, e não é de agora, né? Talvez agora intensificou por conta do Pandora Papers, mas já vem 2, 3 anos isso daí, pelo menos, né? 2, 3 anos. E a questão com relação à segunda... da esquerda e da ultradireita, que está ali, né, em segundo lugar, com o cavalinho correndo atrás. Claro. Apesar de tudo isso, né, do Pinheira, porque tem esse detalhe, né? Sim. Apesar de todas essas acusações, de certa forma, essa política neoliberal, a política que representa as elites, está aí, né? Com certeza. Aqui é o das Índias, né, do capitalismo. Eles gostam de mostrar aqui como o grande exemplo e agora está virando o grande anti-exemplo, né? Porque quem aqui quer seguir um modelo desse, né, que as pessoas não têm nem aposentadoria. As pessoas mais velhas aqui, assim, idosas, às vezes trabalham coletando lixo, por exemplo. Entendeu? Tem gente de 60 anos correndo atrás de caminhão, de lixo. É umas coisas meio bizarras aqui no Chile que você não consegue entender, porque não tem direitos mais básicos, por exemplo, de assistência social nem nada. Com relação à disputa para as eleições agora, realmente houve uma reconfiguração, né? Tanto vamos dizer assim, a esquerda mais clássica aqui, né, dos socialistas, com a Bachelet tá mais dividida, né? Metade está com Boric, metade não está, estão tentando ver como que se comporta. E a direita clássica daqui, né, que o Pinheira meio que representa, também, até por conta do Pinheira estar envolvido com tantos e tantos escândalos de corrupção, também está muito fraca, né? Inclusive, talvez a composição da Assembleia Constituinte, né, da Convenção Constitucional, represente um pouco essa nova composição de forças que a gente vai ver para os próximos anos, né? Porque foi uma eleição que ocorreu esse ano, faz poucos meses, e mostra um pouco como que está a correlação de forças atual aqui do Chile, né? O Cast, ele é uma espécie de Bolsonaro chileno. Aliás, Gunter, deixa eu só interromper, eu fui procurar sobre esse José Antônio Cast, que é o líder de direita aí, né, desse partido que está avançando na corrida presidencial. E daí, um resumo desse personagem. Ele é contra o aborto, não escondeu a sua admiração pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro, a quem visitou e presenteou com uma camisa da seleção chilena em 2018. Em 2017, quando ele era candidato às eleições, ele disse o seguinte: se Pinochet estivesse vivo, votaria em mim. Então, assim, esse é o perfil desse candidato da extrema-direita que agora está em segundo lugar, de acordo com as pesquisas eleitorais. O Cast, inclusive, esses caras, eles são sempre umas dinastias, né? São 2 irmãos. Tem o que é mais... Esse, né? O que é mais o presidenciável, e tem um outro que, agora eu não sei se ele é deputado e tal. Mas eles são uma emulação do Bolsonaro, né? Eles estão para o Chile como o Bolsonaro está para o Brasil. Há pouco tempo atrás todo mundo debochava, falava, você não dá em nada, vocês não se preocupem, né? As pessoas não levavam muito a sério, e agora você vê, está em segundo lugar, né? É importante comentar que eles têm uma orgânica, né, entre eles. Então, existe uma orgânica entre Bolsonaro e Cast, Camacho. Eles fazem encontros, o Eduardo Bolsonaro organiza encontros, né, com essa turma, né? É a turma lá do Steve Bannon. Então, eles têm uma orgânica, inclusive, de intercâmbio de tecnologias de campanha, de uma série de coisas, né? Isso é de conhecimento público, né? Isso é um fato bem conhecido. E aqui no Chile, eles são não só pinochetistas, como eles também estão flertando com o evangelismo aqui também. Porque os evangélicos aqui, nas últimas eleições nacionais do Chile, houve um crescimento muito grande da esquerda, né, com a Frente Ampla, né, que cresceu muito. Inclusive os humanistas, aí, do qual faço parte, tiveram um grande papel nisso daí.
E elegeram uns 20 deputados, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, a Frente Ampla cresceu a bancada evangélica, que não existia aqui no Chile. Hoje são 9 deputados evangélicos, né? Então é uma bancada considerável para o tamanho do parlamento chileno, que são, acho que 150, uma coisa assim, 154 ou 157 deputados. Então, isso nos últimos anos, né, 3, 4 anos para cá, porque antes não existia essa bancada. Então, existe um crescimento forte desse, vamos dizer assim, conservadorismo aliado com um fundamentalismo também, né, aqui no Chile, coisa que é meio nova. No Brasil, talvez já exista um pouco mais de tempo, está mais sedimentado, né? Então, o Castro ele surfa nessa exata composição, que é a mesma composição do pessoal que deu o golpe no Evo lá, né? É o pessoal meio ultra-direita com algumas bases evangélicas juntos, né? Que às vezes a gente precisaria dialogar mais talvez com esse pessoal, porque eles acabam às vezes apoiando, né? Esses ultraconservadores. Então, o Castro ele cresce muito nessas falas meio absurdas, igualzinho o Bolsonaro, é a mesma coisa, não precisa explicar muito, vocês sabem. E aqui está crescendo, né? Infelizmente, a gente está trabalhando para tentar fazer crescer mais. Talvez aqui também a composição de forças para a esquerda é muito superior também, né? Por mais que o Castro está em segundo, o progressismo aqui é muito mais forte, a memória, né, histórica das comissões da verdade, toda a questão da ditadura aqui é muito presente. Você pega o museu, por exemplo, dos direitos humanos do Chile, é uma coisa estrondosa, né? Porque é muito recente. Na sua avaliação, inclusive, porque o que a gente entende aqui de América Latina é que há uma guinada à esquerda, de certa forma, né? Teve, como você comentou, a Bolívia, teve Peru, a Argentina, e daí agora o Chile, com esse candidato da extrema-direita em segundo lugar, poderia fugir dessa lógica, mas na sua avaliação não, é muito capaz que a esquerda se eleja de fato? É a tendência, eu acho que se não sair o Boric, talvez, enfim, né, o que tiver mais à esquerda tende a sair, porque aqui a população tem um afeto muito grande com tudo que foi a revolta agora desses últimos 2, 3 anos, né? Isso é algo que entrou no senso comum aqui como um valor, né? Como uma coisa de sentido comum, vamos dizer assim, né? E a Convenção Constitucional mostra, né, que o pessoal está mais assim, ou para independentes, ou para a esquerda, ou para os Mapuches, para as mulheres. O movimento de mulheres aqui é muito forte, o feminismo aqui, as marchas, né, da mulher todos os anos, Internacional 8 de março, são gigantescas, sabe? São às vezes maiores que as do Brasil. Eu fico impressionado a organização que elas têm aqui. Então, eu diria que a gente tem que apostar por elas, porque, na verdade, quem está motorizando... O Boric, ele está de representante, né? Mas quem está organizando a bagunça aqui são elas, viu? Que bom. A Elisa Loncon é um bom exemplo. Exato, um ótimo exemplo. E é isso, acho que existe uma insatisfação geral e isso poderá, então, ser expressado nas urnas. A gente, obviamente, vai seguir acompanhando. Quero agradecer ao Gunther Alexander, ativista humanista, diretor do canal 4V. Gunther, obrigada pela presença. Até uma próxima.